Vamos lá, galera. Na última aula a gente parou no WFA e a gente parou em todo aquele processo de construção de estratégias, né? Então, boa noite a todos primeiro, eu acabei esquecendo. Então a gente parou naquele processo de construção de estratégia, onde eu expliquei todo o processo, desde a ideia de criar uma estratégia até chegar na parte de validação do WFA. E aí eu até escolhi os gaps aqui, nessa primeira aula. É, eu sei que era um assunto que eu já tinha abordado no YouTube, já tinha abordado no ao vivo, mas com detalhes eu não abordei no YouTube e também nem muito no ao vivo. Então, na última aula, que ainda não subi, peço desculpas também, porque eu estou resolvendo as coisas aqui do negócio do banco que a gente está fazendo, mas eu subo isso aí até amanhã no máximo para vocês. E aí, o que acontece? Eu fiz todo aquele processo para a gente poder compreender como é que surge a ideia, como é que você faz a execução. Então, na última aula, eu parei bastante para ficar explicando ali as questões da execução. E eu acho que isso vai ser muito importante para vocês poderem depois verem a aula e compreender, e na hora que vocês forem criar os backtests de vocês também. Então, isso é bem importante, por isso que eu parei ali para poder dar aquela reforçada. Nas próximas aulas, a gente vai fazendo mais diretamente. As próximas aulas vão envolver muito mais parâmetros do que os do que a gente fez aqui nos gaps. Mas vamos lá. Vamos entender o último conceito aqui que a gente vai utilizar, que envolve um pouco de teoria, não tanta prática. A prática tem também, isso aqui é bem importante, mas eu vou separar uma aula só para explicar a teoria disso e a gente vai fazer na prática aqui também, porém, depois a gente vai voltar ali e fazer isso bastante na prática depois, mas eu vou ter uma forma automatizada de fazer isso para vocês, sem vocês entenderem muito de programação. Então, talvez essa aula seja dividida entre a parte 1 que eu explico e a gente faz na prática, e depois eu passo uma modelagem que você consegue otimizar isso aqui sem saber programar pelo MetaTrader. Porque isso aqui que eu vou ensinar para vocês, galera, não tem no MetaTrader disponível para você poder utilizar automatizado. Mas eu desenvolvi uma forma bem fácil de fazer, que às vezes é até melhor do que o MetaTrader e não consome tanto do computador de vocês. Mas vamos lá, hoje a gente vai aprender sobre uma coisa chamada WFW, que é um conceito que eu, basicamente, eu não gosto de dizer que fui eu que criei, mas é um conceito que é pouco difundido, eu vi poucas pessoas falando sobre isso aqui, mas eu achei bastante interessante, que é o seguinte: é uma evolução do WFA, na verdade é uma confirmação do WFA. A gente aprendeu sobre WFA na última aula. A gente até ficou de fazer o WFA do... Não, a gente fez o WFA do Gap, e aí eu acho que ele não passou. E aqui a gente vai fazer o WFW. O que é que seria o WFW? Vamos supor que a gente conseguiu uma estratégia que ela passou no WFA. E aí, qual que é a necessidade de se criar um WFW? Na minha visão, quando você vai lá e faz as otimizações, por mais que você separe em períodos in sample e out sample, você pode dividir 80% do período in sample para você otimizar e 20% do período out sample para você testar a estratégia sem otimização do algoritmo. E aí você pode até fazer períodos diferentes, né? Você pode, por exemplo, vamos imaginar que você tem o histórico entre 2015 a 2024, são quase 10 anos. Aí você faz 3 anos de 2015 a 17 de em sample, otimizações em sample, pega as melhores otimizações, roda out sample 2018 e 19. Aí você vê o que é que funcionou, o que é que não funcionou, seleciona as melhores, vai lá e reotimiza os out samples que deram certo em períodos em sample de novo, só que numa escala menor. Lembra que eu falei, à medida que você vai fazendo a otimização, desde que você não busque entrar em overfit, você vai encontrando ali regiões de parâmetros que vão funcionar muito bem. Então, por exemplo, vamos imaginar um stop de 20 pontos. A gente encontrou ali, testou no out sample, funcionou bem. A gente vai lá e fala assim, cara, agora eu quero ter certeza se o melhor stop é o de 20 pontos. Então, eu vou otimizar entre 15 e 25 aqui, que é uma escala pequena, mas que não vai gerar tanto overfit. Então, essas otimizações menores, que são só para afiar a estratégia, para fazer ajustes finos, a gente poderia, de repente, fazer um in-sample dos resultados out-sample novamente entre 2019 e até 20. E aí ficar fazendo esses períodos. A maioria dos caras fazem isso. Eu não costumo fazer muito isso. A maioria dos grandes traders aí que fazem otimização e análise quantitativa fazem isso. Eu não costumo fazer muito isso, pessoal.
eu curto mais esse modelo do WFA aqui, que eu já vi alguns traders abordando, ou WFW, mas eu nunca vi assim muito difundido. E o que é que seria isso? Vamos imaginar o seguinte: quando a gente faz os testes, quando a gente faz os testes em WFA, a gente está usando dados do passado. Então, esses dados do passado foi uma continuação de ciclo de mercado que aconteceu, que pode não acontecer de novo. Os ciclos se repetem, mas o comportamento é exatamente igual ao aconteceu no passado, 100% ali daquele jeito, não vai acontecer no futuro. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar o seguinte, que a gente teve ali um mês em que, eu vou tentar explicar isso num dia, que eu acho que fica mais simples. Vamos imaginar o seguinte, que dentro de um dia, a gente teve ali um candle de alta, dois candles de alta, três candles de alta, aí o mercado veio, fez um fundo aqui, desceu até aqui, depois ele virou para cima com candle de alta, candle de alta, candle de alta, candle de alta, e rompeu a máxima, enfim. Esse movimento aqui, se você for olhar, ele acontece muito no mercado. É normal acontecer esse tipo de movimento no mercado. Só que não acontece nessa sequência aqui para frente. Por exemplo, não acontece exatamente na mesma amplitude, na mesma proporção, quando a gente joga para frente, no futuro, né? Então é isso que faz o walk. WFA significa walk em inglês, forward analysis, né? Que é você fazer uma análise passando para frente, né? Seria mais ou menos o sentido para o português. O movimento, quando você passa para frente, seja ele de dados analisados no passado ou para o futuro, você não vai ter um movimento exatamente igual a esse. Vão ser movimentos parecidos, mas não vão ser iguais. E não necessariamente na mesma ordem que aconteceu para trás, né? Então, o que é que eu faço para me conseguir ter uma certeza maior que a minha estratégia ela vai ser amplamente robusta em qualquer cenário? Então, essa é uma coisa que eu gosto muito de ter segurança quando eu vou operar, que é ter 100% de certeza que se o cenário mudar completamente, a minha estratégia ela vai permanecer robusta e ela vai gerar lucro a longo prazo. Então, a forma que eu consigo testar isso seria eu criar gráficos novos, mesmo que eles não existissem. Por isso que eu estou fazendo toda essa introdução, mesmo que eles nunca tenham existido, porque vamos imaginar o seguinte, galera. O mercado é igual ao universo. Se você parar para estudar um pouco de física, e se você for entusiasta, eu particularmente sou, quando você entra na física quântica, os átomos e os elétrons e os íons, a parte quântica até abaixo do átomo, essas coisas elas surgem do nada e desaparecem do nada. Não tem uma explicação ainda científica para explicar de onde é que surge isso. E eu gosto de estudar isso porque eu me lembro muito do mercado financeiro. O mercado financeiro é como se fosse um universo, cara. A gente está vendo um universo na nossa tela ali no gráfico. Eu acho que a maioria das pessoas não para fazer essa reflexão. Porque os preços ali, aqueles ticks que vão se movimentando, são de acordo com coisas que vão acontecendo no mundo, no sentimento dos investidores. Aí entra a matemática de pessoas que criaram modelos matemáticos para operar robôs HFTs, que aí o robô vai ter uma interpretação dos dados ali. Então, é uma série de variáveis tão grande que se torna caótico. As coisas acontecem do nada quando a gente olha no intraday. Quando a gente vai para o swing trade é outra história. Mas a gente está falando aqui de intraday, principalmente de intraday. Intraday é de 9 da manhã até as 18. Quando a gente tem isso, a quantidade de variáveis que acontecem, que compõem a formação do preço, chega no nível matemático caótico. Então, tudo por isso que quando a gente está na sala ao vivo ali, eu falo, galera, a maioria dos movimentos que acontecem durante o dia, no day trade, eles são caóticos. Lógico, tem alguns movimentos que são efetivos. E aí, o que define isso são os processos estocásticos, que eu recomendo depois vocês fazerem uma leitura, dar uma pesquisada sobre isso. E o que é que a gente pode fazer para a gente poder, dentro do universo caótico, ter uma certeza que a nossa estratégia ela vai ser robusta o suficiente, a gente testar a nossa estratégia no máximo de cenários possíveis, na maior infinidade de cenários possíveis, e aí surgiu essa ideia de criar anos novos, gráficos novos, sequência de meses novas, e aí o que é que dá para fazer? Eu estava pensando, cara, como que eu consigo fazer para a galera poder fazer esse teste? E aí eu lembrei de como eu consegui criar esses testes quando eu tive a minha primeira ideia, e eu fazia isso aqui manualmente. Era um trabalho até maior do que esse daqui, que eu tenho feito hoje, que eu vou ensinar para vocês hoje. Que era o quê? Qual que seria a minha ideia?
Se eu crio um ano novo de um gráfico que nunca existiu, um ano de 2025, que foi uma modelagem que nunca existiu, muitos de vocês vai pensar assim, ah, mas isso aí não vai servir para nada, cara, é um negócio que nunca existiu e nem vai existir. Só que se eu testar 1 milhão de anos novos, pode ser que eu acerte um ano, uma dessas combinações pode ser exatamente igual à combinação de 2020. Então a gente pode ter exatamente uma combinação igual à de 2020. E aí, basicamente, o que é que vai acontecer? A gente pode acertar. Mas a minha intenção com esse teste não é acertar, prever o futuro, não é nada disso. A minha intenção é ver se a minha estratégia ela seria robusta o suficiente em diferentes cenários, inclusive cenários totalmente diferentes dos cenários em que eu criei ela e testei ela, tanto no in-sample como no out-sample. Então isso aqui seria mais out-samples, né? Eu faria mais out-samples para frente, sem otimizações, e faria isso aqui apenas com a questão de validar a robustez da estratégia. Então, quanto mais a sua estratégia passa por esses anos futuros, entre aspas, mais chance ela tem de funcionar na conta real e de gerar lucro para vocês. Então, basicamente, o conceito seria esse. E aí eu criei essa ideia, e dessa ideia, o que é que eu fiz? Inicialmente eu criei eu fazia esses testes, galera, com dias, eu pegava dias aleatórios do período que eu estava testando para trás e fazia uma composição de um ano inteiro. Só que isso aí dá muito trabalho para você fazer manualmente, você vai demorar talvez uma semana para conseguir concluir um ano. Você tem que fazer os sorteios lá e tal. Então, depois eu evoluí para meses, e aí depois eu criei em Python um programinha meu, que no momento eu não consigo fornecer ele para terceiros, mas mais para frente eu pretendo fazer isso. Fornecer pelo menos para a equipe que vai trabalhar comigo. Que basicamente eu criei um programa que ele cria um ano totalmente do zero, com candles novos, em Renko, em Kaji, em qualquer coisa que vocês imaginarem, novos que nunca existiram, sem pegar dados do passado. Ele vai pegar e vai criar um ano novo totalmente com dados aleatórios do mercado que poderia acontecer. E aí eu testo minha estratégia 100 vezes ali, em 100 anos diferentes, para ver se ela vai passar em pelo menos 75% dos anos e 75% dos trimestres. Aí esse é o teste apocalíptico final, que é o seguinte: 99% das estratégias não passam. Então eu só pego realmente estratégias que são extremamente funcionais. E aí, quando eu falo em indicadores que muita coisa não funciona, é com base nisso. Quando você vai para uma escala desse nível de testes, a maioria não funciona. Aí vocês vão me perguntar assim, ah, cara, mas o KV, que é a aula 15 lá do site, ela funciona no índice, tanto que você usa um robô disso. Inclusive, de novembro até em maio, foi usado o KV puro ali, só com ajustes novos que a IA fez durante o decorrer do tempo, sem um filtro do SRA. Então, muitas vezes a galera fala assim, ah, mas o Vitor não está ensinando o filtro do SRA, ele está escondendo o jogo. Mas, galera, de novembro até maio, não tinha filtro do SRA. Era só o KV puro. Aí, o que acontece? O indicador KV, o KVO, ele é um indicador que foi desenvolvido em 1995 e ele funciona no índice porque ele usa modelagens novas, ele usa cálculos novos que faz sentido. Então, lembrem-se sempre o seguinte: indicador não é só um desenhozinho na tela do Profit. Indicador é uma matemática complexa que foi inventada por alguém e o cara programou aquilo ali para ficar fácil de se compreender. Então tudo é cálculo. E aí, basicamente, o índice aconteceu isso. Aí depois eu adicionei a ideia do filtro estocástico, que é o de processos estocásticos, que isso aí ajudou bastante a filtrar operações ali desnecessárias do KV puro. Mas, basicamente, a maioria dos indicadores do Profit não passam nesses testes aqui. E aí, muita coisa não vai passar. A gente vai descobrir isso mais para frente, que a gente vai aplicar. Minha intenção é pegar, galera, assim que eu concluir a parte básica da mentoria, a minha intenção é pegar todos os indicadores que estão lá no Profit, ensinar para vocês quem foi que criou, por que o cara criou, qual que era o cálculo matemático por trás, como que o cara usava isso, e falar assim, ó, isso aqui funciona hoje, na realidade de 2024 ou 2025 ali, se a gente estiver em 2025 nas aulas, aí a gente vai falar sobre isso. Vamos falar então, a ideia é ensinar para vocês tantas estratégias, mas também trazer o conhecimento de tudo isso. E aí por isso que eu falei, cara, a mentoria é pelo menos um ano, porque eu não sei em quanto tempo a gente vai conseguir concluir esse conteúdo todo. Vocês vão estar aptos, eu acho que mais uns 60, 90 dias para criar estratégia sozinhos.
Mas eu não quero, não basta só criar estratégia sozinho. Eu vou ensinar tudo o que eu sei e que eu acumulei de conhecimento em 17 anos, estou indo para 18 anos de mercado. Então, assim, depois que a gente concluir os indicadores, a gente vai para os livros, vamos pegar livro aí, vamos destrinchar os livros e vocês vão aprender. Até porque eu já falei que eu quero contratar uma galera em outubro, então se a galera se dedicar a isso, vocês podem ser contratados. Né? Então, o WFA ele vai servir para isso. E aí, como que a gente pode fazer um teste de WFA? Primeira coisa, vamos clicar aqui para a gente ter certeza que as otimizações, ou WFW, que as otimizações vão estar exatamente iguais aqui. E a gente vai aplicar aqui uma coisinha aqui para a gente poder fazer o nosso teste. Vamos lá, regras desse WFW. A gente vai fazer um teste hoje para a aula não ficar muito longa, de 1 ano. O ideal é testar 10 anos, ou seja, você vai criar 10 anos novos. E aí vocês devem estar se perguntando, mas cara, como que eu vou criar 10 gráficos novos de 1 ano se eu não sei nada de programação? Vou ensinar para vocês. O ideal é vocês utilizarem 10 anos novos e para passar para a estratégia ser consistente e poder ir para a conta real. Ou se você quiser fazer um último outsample de 3 meses no simulador. Para isso acontecer, a estratégia vai precisar fechar positiva 75% dos anos e 75% dos trimestres. Então, basicamente, vai ser isso. Até aqui, dúvidas? A galera tá conseguindo compreender? Tá com dúvida? O conceito é novo, mas a gente tá aí para explicar. Opa, Theo, pode falar, meu amigo. Vitor, você falou que significa WFA, mas o que é WFW? Essa sigla, inclusive, eu inventei ela, hein, cara, porque geralmente o pessoal não fala isso, mas seria no português, que W é de walk, ou de walk, que é você andar, né? Então, mas você pode traduzir para passo também. E forward, que é o F, né? O FA, que seria o análise, né? Forward é passar para frente, né? Seria mais ou menos isso a tradução para o português mais literal. O WFW seria você passar um passo para frente de novo, entendeu? Então você não usa dados em sample, você só vai usar dados para frente. Então vai ser só outsample, um outsample atrás do outro. E aí, a ideia agora é testar a consistência da estratégia em diferentes cenários. Então, se a sua estratégia ela for realmente consistente, ela vai conseguir fechar 75% dos meses para frente, ou dos trimestres para frente positivos. E aí vocês vão ver que quando a gente cria esses cenários diferentes, até usando dados que a gente utilizou no período in-sample e no out-sample para validar a otimização inicial e fazer o WFA, quando você embaralha esses dados, quando você vai ali e embaralha esses testes e faz um teste de matriz, que seria isso aí, né? Você pegar uma matriz aqui e dividir em os dados em várias posições aleatórias, você vai ver que a sua estratégia talvez ela não seja tão consistente como você imaginava. Então, assim, na visão do Robert Pardo, só o WFA, o Robert Pardo, galera, é um cara que eu vou citar muito, porque ele é, tipo assim, o principal junto com o Van Tarp, na minha opinião, pode ser que tenha pessoas que discordem disso, na minha opinião, em análise quantitativa, esses caras são os principais. Tem gente melhor do que eles? Tem. Tem o Jimmy Simons e tem o fundador da BlackRock. Só que, assim, esses caras eles não compartilharam o conhecimento deles com a humanidade. Então, esse é um outro ponto que eu falo com vocês, que é o seguinte, às vezes vocês falam assim, mas o cara que vende curso, o cara não é milionário, por que ele vende curso? Se todo mundo pensasse desse jeito, a gente não teria o conhecimento disponível que a gente tem hoje. Imagina se o cara que criou o KVO, por exemplo, falasse, não vou ensinar para ninguém. Ninguém ia saber do KVO hoje. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo mais recente. O Jimmy Simons ele tem um modelo matemático preditivo que ele consegue prever de maneira, cara, fantástica os processos estocásticos. E aí ele morreu e levou isso pro túmulo, cara. O cara morreu agora recentemente e levou isso, ninguém tem acesso a esse material. Mas o Jimmy Simons escreveu um livro lá, Teoria dos Grandes Números no Trade. Aquele livro lá é só um livro de contar a história e tal, do cara, e falar os insights do cara. Mas a matemática, o segredo do negócio, o cara levou pro túmulo. E aí, imagina se todo mundo pensasse desse jeito. É o que eu falo para vocês. Às vezes eu falo, o Elon Musk escreveu um livro sobre um monte de coisa de empreendedorismo que ele aplicou na vida dele e ele vende por $30. Vai mudar a vida dele lá na Amazon ele vendendo esse livro? Não vai, mas o cara está compartilhando o conhecimento dele para a humanidade, que é importante. Então, assim, dos caras que publicaram o conhecimento deles, o Robert Pardo e o Van Tarp, para mim, são os principais. Tem outros caras que são muito bons, mas esses dois aí são fora da curva.
Inclusive, mais pra frente a gente vai aprender muita coisa que esses caras ensinaram. Inclusive, eu tô traduzindo um livro lá do Van Tarp pra galera. Theo, consegui esclarecer tua dúvida? Tranquilo, meu querido, tranquilo. Show de bola. Mais alguém Agora, tem? agora só faz um favor pra gente. Pode falar. Pega o nome desses caras e os livros principais que eles escreveram Show e de põe bola. nos comentários aí pra gente ir atrás, Deixa eu até porque pegar esse aqui, ó. eu gosto muito de livro, tá entendendo? Sim, sim. Deixa eu pegar esse aqui, Financial to Freedom. Vou até pausar a aula aqui pra gente poder pegar esse aqui. Galera, ó, esse aqui tem PDF de graça, hein? Mas assim, ó, eu vou liberar. Geralmente eu não libero esses livros de PDF pra galera. Mas eu vou pegar aqui porque a galera do MBA aí. E assim, geralmente eu falo, ó, compra o livro do cara, porque o cara se matou aí pra escrever, mas quando vocês ganharem grana e tiver com condição, compre o livro, cara, porque ajuda demais o cara lá. Ele ainda tá vivo, depois que ele morrer, os royalties vai pra família dele, então o cara se deu o trabalho de escrever isso aí, dá uma força e compra, nem que seja no Kindle, que é mais barato, mas compra lá na Amazon o livro dele. Do Van Tarp, o livro principal dele seria vou colocar o nome deles aqui, depois eu mando lá no grupo do WhatsApp também o nome dos livros, pra gente não perder muito tempo na aula. E o Van Tarp eu tô passando porque assim, eu tô traduzindo o livro desse cara aqui em audiobook lá no canal do YouTube. Então já tem lá do capítulo 1 até o início do capítulo 3. Esse livro aqui é o primeiro, eu pausei a aula por isso. Esse é o primeiro livro que eu recomendaria para qualquer pessoa começar a estudar. Esse aqui seria o principal. Esse cara aqui, ó. Então, basicamente é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? O Theo quer adicionar mais algum comentário? Se não, eu vou tocar a ficha aqui. Manda bronca aí, manda bronca. Show de bola. Então vamos lá, galera. A gente tem aqui a otimização já pronta. Então o que é que a gente vai fazer agora? A gente rodou aqui, ó, os últimos 5 anos de 2020 até 25. Ou até 24, perdão. Aí o que é que eu fiz aqui, ó? Eu não fiz completo, mas o que é que seria o ideal? Vocês virem aqui nesse sitezinho da roleta aleatória. É bem tranquilo, ó, bem manual. Você vem aqui nesse sitinho, no site da roleta aleatória. Você vai escrever o nome dos meses aqui, ó. Você vai ter que colocar todos os meses dos últimos 5 anos aqui dentro. Eu não coloquei todos aqui, eu peguei um embaralhado aqui de uns 18 meses. E aí o que é que você vai fazer para fazer esses testes manuais? Você vai rodar um mês aqui, ó, clicou aqui, você vai rodar e caiu aqui, ó, julho de 2022. Então você vai vir aqui no MetaTrader, vai clicar aqui, ó, na parte do calendário de datas, tá aqui, ó. E aí você vai selecionar aqui só o período de julho de 2022. Deixa eu ver se foi isso mesmo, né? Julho de 2022. Deixa eu pegar aqui. E a gente vai colocar aqui, ó. Opa, vamos lá para julho de 2022. A gente vai vir aqui no ano de 2022 e vai selecionar aqui o mês de julho. Então, selecionou o mês de julho, certifica-se primeiro que está todos os parâmetros corretos aqui do seu set, né? Da estratégia que você criou e quer testar. E, deixa eu dar só um confere, vem aqui, ó, remove. E aqui você pode criar um Excel, eu vou pegar um bloco de notas aqui só para a gente fazer isso. E a gente vai simular um ano novo. Então, eu vou vir aqui e vou digitar janeiro. Aqui não é julho de 2022, aqui seria janeiro de 2025. Ou seja, isso aqui é para simular o seguinte: se eu começasse, beleza, eu fiz um monte de teste, a estratégia gerou lucro, mas se eu começasse aqui agora na conta real, qual que era a chance de dar um mês bom para mim, um mês ruim? Então a gente vai compor aquelas estatísticas do WFA para a gente compreender o nosso risco. A gente vai chegar aqui e vai colocar em iniciar e vai colocar para o teste rodar. Nosso interesse aqui nesse teste aqui é saber se ele vai gerar lucro ou prejuízo. E aí lembra que eu falei que 75% dos trimestres precisam fechar positivos. Então aqui, ó, como que eu vou olhar se deu lucro ou não? Você vai vir aqui nas configurações, ó, vai apertar em iniciar, ele vai rodar o teste. O meu ali está com um pouquinho de delay porque eu estou com a versão beta do MetaTrader. Você vai clicar aqui na aba teste volta backtest, ó, que ele vai gerar essa aba para você. E aí você vai vir aqui e vai olhar aqui, ó, em lucro líquido total, se deu lucro. Valores menores do que R$200 você vai colocar. Se for um operacional que dá poucas entradas, você considera como positivo. Se for um operacional que gera mais de 150 entradas por mês, você pode considerar como negativo. Então aqui, se fosse aqui agora, nesse momento, a gente teria fechado positivo janeiro. Então a gente vai vir aqui de novo
e vai. Não se preocupem. Vou deixar duas questões aqui. Ó. Não se preocupem que vocês não vão precisar daqui a vida inteira fazer esse teste manual, porque ele é um pouco trabalhoso, é um pouco chato. Mas eu recomendo que nos primeiros meses ali você faça manual, porque geralmente se cria uma coisa na cabeça do pessoal que opera, que a gente tem o costume de olhar assim, ó, o cara me trouxe aqui uma estratégia, que ele mostrou ali o backtest dela, mostrou o relatório em conta real, que agora eu acredito que no nível de conhecimento de vocês, o teste de otimização e o backtest é mais importante até do que o resultado em conta real, gente. Porque ele tem uma escala de tempo muito maior, né? Por mais que o cara chegue, beleza, eu tenho 5 anos aqui de resultado em conta real. Mas se você pega ali um backtest de 5 anos mais 10 anos de WFW, você sempre vai ter uma escala infinita no backtest. Óbvio que a conta real tem um peso também para você poder avaliar. Só que tudo que está na conta real que foi operado se tornou passado, se tornou WFA, se tornou talvez dados para Insempo ou para Outsempo. Então, o que é que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter calculado as nossas probabilidades, os nossos riscos. E aí, é interessante que o cara apresente essas informações para vocês e que ele fale, ou pelo menos ele passe ali para vocês, dependendo da estrutura da estratégia dele. Às vezes não dá para fazer no MetaTrader, ele passar para vocês, olha, eu fiz aqui os testes de otimização, mais o WFA, o WFW, e a expectativa matemática da estratégia é essa e o resultado é esse. Então, basicamente, vamos para o segundo mês aqui, ó. A gente vai rodar o segundo mês. Eu já vou voltar para o que eu estava explicando. Então, outubro de 2021, a gente vai vir aqui e vamos, ó, pegar outubro de 2021 e vamos fazer aqui o backtest de novo aqui da estratégia. Ó. Então, a gente vai vir aqui e vai solicitar ele. Então, por que eu falo para vocês fazerem pelo menos um mês ou dois ali enquanto vocês estiverem estudando? Na mão, fazer isso aqui na mão. Porque o que acontece? Quando o cara traz um resultado em conta real, você está vendo aquele resultado ali, você está vendo o resultado final, mas você não está vendo o processo. E é o processo, do período. O que é o processo? É todos aqueles dias que aquele cara operou. Se o cara passou um ano operando, é os 252 dias que esse cara operou. E aí, isso aqui em horas, ó, vamos falar em horas aqui, que eu acho que é até melhor. O pregão tem 8 horas por dia, são vezes 252 dias por ano. As 2.000 horas que esse cara passou operando, você não vivenciou elas. Então, quando você bate o olho no relatório, você está vendo a informação extremamente resumida e só do resultado final. É por isso que eu falo, cara, tudo que eu falo vem do conhecimento que eu adquiri nos livros. Isso aqui que eu estou falando para vocês é o que está exatamente no livro do Van Tarp, entre o capítulo 2 e 1 ali, se eu não me engano. É um desses dois lugares, que é o que ele fala sobre a questão das informações que a gente tem acesso e a gente cria vieses e heurísticas que são crenças em cima dessas informações. E aí, quando vocês vão ler, ou quando às vezes tá aqueles capítulos lá, dá pouca visualização, porque não está ensinando uma estratégia matadora, não está ensinando uma forma milagrosa de ganhar dinheiro com trade, mas o cara está passando um pilar extremamente importante e que eu vejo hoje nos alunos que afeta o psicológico de vocês. Que trazendo para a linguagem do povão, que é o seguinte, me vê hoje bem, mas não viu o corre que eu passei, né? Eu não sei se o ditado que a galera fala é esse aí na internet afora, que tinha até uma trend disso, mas é mais ou menos isso. Então, assim, é fácil, vou até trazer para uma questão real, vamos imaginar que eu tenho, sei lá, uma banquinha de fazer hambúrguer. E aí, do nada, vira um restaurante grande, daqui a pouco vira uma rede, fast food, e eu tô milionário. Quem tava de fora vendo vai falar assim, porra, ó, o Vitor lá, o milionário com o negócio lá dele e tal. Mas o cara não viu o perrengue que eu passei, as noites geladas ali, a correria que foi quando tava na barraquinha, cara, quando não tinha funcionário. A mesma coisa no trade. Quando você não vê o processo acontecendo, você só olha o resultado final, quando vem o primeiro drawdown, vem o primeiro ciclo ruim de mercado, você se questiona. É impossível, por mais que você fale assim, cara, eu tô agora alinhado com a estratégia, eu achei uma estratégia boa. Quando vem o período ruim, você vai se questionar, cara. Você vai falar, putz, vou dar um exemplo legal aqui, ó, vocês estão acompanhando já faz uns dias. Quem não se questionou quando o dólar caiu de R$ 1.300 de lucro para 305? Porra, acho que agora, desculpem o palavrão, mas vocês vão falar assim, poxa, eu acho que agora o dólar desandou. O Vitor errou a mão aí, vai ter que otimizar a estratégia de novo.
Só que assim, a estratégia acontece isso, cara. Por mais que passou, sei lá, 10 meses sem acontecer, que não tá dentro do padrão médio, nada impede que isso aconteça. E aí, quando você não passa pelo processo de criação, pelo processo de operação da estratégia, você vai se questionar mais. E aí você não vai ter confiança e a falta de confiança vai gerar ou a desistência de uma estratégia boa que você deveria ter insistido, ou vai gerar na sua cabeça incertezas e vai começar a te auto-sabotar, que é o quê? Eu já cansei de perder aluno, gente. Eu cansei de perder aluno durante esses 4 anos, que era o quê? Os caras entravam, ou pegava às vezes um mês fora da curva, logo de primeira, e aí no segundo mês os resultados não eram tão bons, o trade demorava 2, 3 horas. Aí o cara já começava a fazer, vou vender em cima da VWAP, vou sair antes porque tá aqui, o ajuste tá aqui. Quando ia ver, o cara tava operando outro operacional totalmente fora do que eu ensinei. E aí, por isso que a maioria ficou pelo caminho, 90% dos caras ficou pelo caminho. E eu não tenho controle disso, por mais que eu venha aqui e fale para vocês, vai depender mais de vocês executarem do que eu. Eu não tenho como entrar na cabeça de vocês e empurrar essa informação e forçar vocês a fazer isso. Então é muito importante que vocês façam os testes, esses testes mensais aqui, porque o mensal ele já não vai te passar a informação total. Se você quiser, cara, tire um tempo, uma vez só na vida, não precisa ser sempre, uma vez só na vida, tire um tempo para fazer até o replay no Profit, no gráfico de tempo ali, para você ter uma noção, cara. E planilha, vai lá e planilha. Aí você vai começar a entender os ciclos do mercado, você vai falar, quando acontecer igual aconteceu agora, pra vocês terem ideia, o Bruno, que é um cara que vocês aparentemente, ou que vocês ainda não conhecem muito, o pessoal do MBA novo, mas é um cara que era meu aluno, ele começou como meu aluno lá em 2019, conheci o Bruno em 2019, começou como aluno meu, e basicamente eu vi que o Bruno era um cara esforçado, que veio de baixo, ele viajou até para fora, trabalhou lá fora de segurança, juntou um capital, voltou pro Brasil, estava bem, queria virar trader, mas ele não tinha ainda a experiência. E aí eu conheci o cara, falei, poxa, o cara é ponta firme, tá correndo atrás. Vou te ensinar, mano. Peguei pela mão, ensinei o cara, fiz todo esse processo do MBA. Só que assim, 80% do mérito é do próprio Bruno, não é do Vitor. Não fui eu que transformei o Bruno hoje no trader que ele é. Hoje ele vive de mercado, é sócio da gente aqui na casa de análise. Então, assim, e é um cara que cria estratégia. Ele tá com as estratégias excelentes que ele criou agora, que a gente vai colocar nos robôs. Então, assim, esse cara aí que foi talvez o mais fora da curva de todos que a gente trouxe, 80% do mérito foi dele. O cara perdeu noite, o cara fez replay, o cara seguiu o que eu falei. Só que, assim, não tem como eu fazer o quê? Enfiar isso na cabeça de vocês goela abaixo. Não vai. Vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que tirar um tempo. Vitão, mas eu trabalho de dia, cara, eu chego cansado. Cara, eu também, no começo, eu trabalhava, galera. Eu não nasci em família rica, foi correria. Lógico, não vou falar assim, não vou contar vantagem em cima disso, porque meu pai e minha mãe sustentavam a casa. Eu comecei bem novo nesse negócio aqui, 16 anos. Hoje, uma informação aí que não é tão relevante, mas enfim, eu tenho hoje 32 anos, então assim, faz tempão aí que eu tô nesse negócio. Então assim, eu tive essa sorte de no início não precisar tirar o meu dinheiro para pagar as contas. Mas se eu não tivesse corrido atrás, deixado de fazer certas coisas para estar aprendendo trade, eu tinha que trabalhar também para ajudar em casa. Então assim, eu fazia faculdade, tinha que trabalhar, fazer faculdade e estudava de madrugada, cara. Foi anos que talvez ter perdido ali sei lá, talvez minha expectativa de vida era viver 90 anos por causa de uns 2 anos que eu fiquei sem dormir, na correria me alimentando mal ali. Eu devo ter reduzido para 80 anos, mas valeu a pena. É melhor viver, falar igual o professor Clóvis de Barros, que ele tem uma doença imune agora que ele descobriu que tá para morrer, que é o quê? É melhor viver pouco, mas com intensividade, do que viver muito e numa vida ruim, né? Mas enfim, tá aqui, ó, fechou menos 75. Então a dica que eu dou para vocês, não pulem esse processo, porque quando vocês se baterem com o índice andando menos de 300 pontos, nos últimos 5 anos isso nunca tinha acontecido, igual aconteceu agora essa semana, e a gente pegou um drawdown no índice. Quando vocês se depararem com esse tipo de situação, que vocês falarem, caraca, e agora, velho? E agora? O mercado não anda, eu nunca vi o índice assim. Você vai lembrar, putz, já aconteceram outros ciclos. Já aconteceu o ciclo que o índice andava só 400 pontos numa pernada, ficava lateral 6 horas por dia. E aí isso aqui é um ciclo que vai passar. Minha estratégia tem uma gestão de risco boa, ela vai sobreviver esse período.
Então, maravilha, eu vou sentar aqui. É a brincadeira que a gente usava, que eu escuto muito do pessoal do banco, né, que eu presto serviço, que é o quê? Encosta a bunda na parede, meu amigo, e espera, e vai ser feliz. Então tá aqui, fechou R$ 75. Fevereiro do ano novo que a gente está criando aqui, fecharia negativo. Então a gente vai vir aqui e vai colocar negativo. Aí qual que é o próximo passo? Vamos lá remover esse mês aqui e vamos sortear o próximo mês, que seria equivalente a março. Então eu não vou chegar lá e colocar fevereiro de 2022, não. Eu estou criando um ano novo, então aqui agora vai ser o seguinte, vai ser basicamente dados novos. Eu vou considerar a sequência de meses, né? Então seria aqui março de 2023, opa, deixa eu ver aqui, ó, maio de 2023 vai ser o equivalente a março de 2025 aqui pra gente. Então vamos lá, ó, maio, vamos puxar aqui e vamos rodar aqui esse teste. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Opa, aqui está em 2021. Vamos lá para 2023 e vamos rodar o teste aqui para a gente ver como é que é. Até aqui vocês têm dúvida? Tem algum comentário que vocês gostariam de fazer? Alguma questão em específico que vocês gostariam de perguntar? Deixa eu ver aqui. Zero dúvidas, galera? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Ó, R$ 425 aqui a gente vai considerar como fechou positivo. Deixa eu ver só se o pessoal tá escrevendo aqui. Ah, não, não tá. Então tá tranquilo. Fechou positivo, a gente vai considerar o mês de março aqui, ó, como um mês que fechou positivo. Então a gente agora vai sortear o equivalente a abril do ano que a gente está construindo. Vamos chegar aqui, vamos remover isso aqui para não sortear repetido. E a gente vai rodar a roletinha de novo e vai fazer. Então tá aqui, ó, agosto de 2020. Vamos lá para agosto de 2020. Vamos fazer um ano completo aqui, hein, galera, porque vocês vão ver aqui na prática e no final a gente vai chegar no raciocínio. Vamos lá, agosto de 2020. Nesse início aqui, a minha intenção aqui não é ver lucro acumulado, é ver meses que fecharam positivo. Aí, basicamente é isso. Então, eu vou calcular ali em cima das probabilidades aqui, qual que é o meu old sample aqui, minha expectativa matemática nesse ano. Então aqui a gente tem um mês fechando negativo. Então o mês fechou aqui no negativo, a gente vai vir aqui e vai adicionar aqui abril como negativo. Então vamos lá, ó. Vamos voltar aqui, vamos eliminar agosto e vamos rodar mais um mês. Vamos esperar ele pegar aí, ó, dezembro de 2022. Então vamos lá para dezembro de 2022. A gente vai vir aqui, vai puxar dezembro de 2022 e vamos fazer isso aqui. Vamos puxar esse backtestzinho aqui para a gente ver como é que vai ser o resultado dele. Vamos aguardar aqui agora. Deixa ele só rodar. E a gente vai para lá para a gente poder ver. Então, como eu estava falando para vocês, 99% das estratégias não vão passar nesse teste aqui de WFW 10 anos para frente. Ó, esse mês aqui fechou positivo, R$ 979. Então a gente vai colocar ele equivalente aqui como maio. Então ele fechou positivo. Então basicamente a gente já está vendo aqui, ó. Eu não me lembro, eu acho que eu já olhei aqui nos últimos 5 anos as sequências de meses. Eu não me lembro de ter acontecido um padrão desse aqui, ó. Um mês positivo, um mês negativo, um mês positivo, um mês negativo, um mês positivo. Então tá alternando. Então assim, olha o que eu falo para vocês sobre a importância do WFW. Esse é um cenário que não aconteceu nos dados históricos da estratégia. E nada impede da gente começar essa estratégia hoje e a partir desse mês aqui acontecer esse cenário atual agora. Então a gente precisa testar a robustez da estratégia em cima de cenários diferentes. Quanto mais robusta ela for, maior a chance da gente ganhar dinheiro operando isso aqui na conta real. Tá lá, ó. Isso aqui, alguns bancos fazem isso, gente. O banco que eu presto serviço lá em HFT, os caras fazem isso. Os caras só colocam dinheiro na conta real se passar nesse teste. Então aqui, ó. Vamos lá, ó. Dezembro de... Galera, às vezes eu não falo o nome... Às vezes não, né? Eu não falo o nome do banco porque eu tenho um contrato de confidencialidade lá com os caras. Então, janeiro de 2020, tá aqui, ó. Vamos rodar o teste. E a gente vai ver aqui o equivalente a junho de 2025, que seria o ano novo aqui que a gente está testando. Então a gente vai vir aqui na aba teste backtest, ou teste volta backtest, tá aqui, ó, 563. Então a gente tem aqui um ano que a gente fechou, ou um mês que a gente fechou positivo. Então vamos para o equivalente ao que seria julho desse mês. Então a gente vai, ou desse ano.
Então a gente vai vir aqui, vai remover, vai tirar isso aqui e vai rodar a roletinha de novo. Então vamos rodar a roletinha de novo, janeiro de 2024. Então vamos lá para janeiro de 2024. Então puxou aqui janeiro de 2024, a gente vai vir aqui e vai puxar esse cara aqui, ó. Vamos dar um enter aqui e vamos esperar o teste carregar. Teste carregou, a gente pode pedir o resultado aqui, ó. Deixa eu só ver, carregou aqui, 106, ó, menor do que R$200 nessa estratégia, eu vou considerar negativo. Então eu vou puxar aqui, ó, R$106, esse mês aqui seria equivalente a negativo. Então vamos lá para agosto. Por que você vai considerar negativo, Vitão? Porque lembrem-se do seguinte, ó, R$106 você tem custo 20% de imposto, você tem R$139 do Profit, se for o Profit Pro. Ah, mas eu uso o XP Trader, beleza. Ou o Rico Trader, ou o Toro Trade, enfim. Dependendo do valor, você tem um custo com plataforma. Vocês têm que lembrar que isso aqui é uma empresa. Lembra do que eu falei sobre o Day Trade ser uma empresa? O dinheiro é teus funcionários, os colaboradores? A tua empresa tem custo. Para tu operar, até onde eu sei, você precisa pagar a conta de energia e de luz. Pelo menos essas duas coisas são diretamente ligadas, são custos diretos. Além do custo indireto, né, que é a amortização do computador. Ah, Vitão, mas aí você tá viajando, tá adicionando muita coisa, esses custos aí. Galera, leva a sério, isso aqui é um negócio. Isso aqui é uma empresa. Então, é uma empresa de um funcionário só, que é você, humano, o resto é o dinheiro. Então você tem custo, seu computador amortiza, quebra a peça, você tem que comprar nova. O dinheiro vai sair de onde? Vai sair do trade. A conta de luz, a conta de internet, quando vocês começarem a viver disso aqui, vai sair de onde? Vai sair do trade, cara. Então, isso são custos que devem ser considerados nas suas operações. Então, isso aqui vai dar negativo. Então, só para explicar o porquê que eu estou colocando negativo. É por isso que eu falo, a internet é um mar de traders amadores. E olha a importância, a maioria da galera não dá importância para essas coisas aqui que eu acabei de falar. Ó. Não considera esses custos, acha que o trade, beleza, trade é isso. Então, e não é aquilo, a não ser que você esteja trabalhando em outra coisa e o trade no momento se encontre como um investimento. Você está ali usando um robô e aí o trade é um investimento que está rodando e você está trabalhando em outra coisa. Mas a partir do momento que você começa a viver de trade, você tem que se preocupar com essas coisas. Até se for no robô, aí tem esse detalhe. Até se for no robô, você tem que se preocupar com esses custos. E aí é onde eu falo para vocês. Vai ensinar isso aqui pro pessoal, o pessoal acha uma baboseira. Ah, é baboseira, é perda de tempo. Mas isso você tem que levar em consideração, porque a conta não vai fechar quando você for, junho de 2022, quando você for operar na vida real. Então a gente está trabalhando aqui para treinar vocês para cenário de vida real. Então esses insights que eu dou durante a aula são insights que você tem que se preocupar. Ó. Novamente, ó, R$129. Isso aqui não paga as contas. Então a gente vai ter que considerar isso aqui como um resultado negativo. Então a gente vai vir aqui, ó, setembro seria negativo. Então a gente tem aqui um cenário onde fechou 2 meses seguidos negativo. Aí aqui é onde eu falo sobre processo para vocês. Ó. Pode ser que você vá fazer 3 meses seguidos negativos, na verdade, né? Aqui vai acontecer o quê, ó? Pode ser que você vai lá, vai operar na conta real e em algum momento pode acontecer da sua estratégia ou do seu portfólio fechar negativo 3 meses. E aí, como é que você vai pagar suas contas? É onde entra o planejamento financeiro. Então você tem que se planejar. Quando o pessoal me pergunta, e aí, cara, eu vou sair do emprego para viver de trade. Falo pro pessoal, gente, se você não tiver pelo menos 3 meses de contas suas pessoais pagas para frente, nem pensa nisso. E detalhe, quer viver de trade? Primeiro se profissionaliza. Não adianta você querer, vou viver de trade porque eu vou copiar o Zezinho ali, a estratégia Y ali, mas eu ainda não, sem você ser profissional, você pode ter a melhor estratégia do mundo na sua mão, que você não vai dar conta de operar ela. Então assim, é aquela coisa, não dá para pilotar um avião sem saber pilotar, né? Não dá para entrar numa Fórmula 1 sem ser um bom piloto de Fórmula 1, né? Então tá aqui, a gente tem o terceiro, mais um mês negativo. A gente vai remover e vamos pro próximo, vamos para outubro. Então vamos vir aqui outubro, ó, dezembro de 2023, seria o equivalente aqui a dezembro de 2023. Vamos puxar aqui, ó. Então vamos pegar aqui e vamos puxar o ano de dezembro de 2023. E aí eu vou fazer um insight no final aqui, que talvez vocês estejam pensando uma coisa
Eu tô presumindo, não tô falando que a galera tá pensando isso, mas pode ser pensamentos que vão surgir na cabeça de vocês, e eu vou fazer um insight para vocês no final dessa aula aqui, que vocês vão compreender. Vai brilhar na mente de vocês. Então a gente tem aqui, ó, mais um mês, esse cara aqui fechou positivo, fechou R$ 454, ó, tá aqui, ó, R$ 454, opa, cobri sem querer, R$ 454 aqui, então a gente vai considerar ele como positivo com o contrato. Então vamos pegar aqui, ó, outubro positivo. Então vamos lá, vamos pegar aqui agora mais um mês aqui e a gente vai sortear. Então vamos rodar esse carinha aqui e vamos ver como é que vai, qual que vai ser o mês sorteado. Ó, agosto de 23. Então vamos lá, vamos para agosto de 23. A gente vai puxar aqui em agosto de 23 e a gente vai ver o resultado que aconteceu. Então vamos puxar aqui e vamos ver qual foi o resultado. Estamos quase finalizando um ano aqui de WFW. Então a gente vai pegar esse carinha aqui e vai olhar, deu negativo. Então mais um negativo aqui, ó. Então a gente tem aqui um negativo. Então novembro de 2023, negativo. Ou novembro de 2025 aqui, né? Seria pra frente. Vamos para o último mês aqui agora, que seria o fechamento do ano aí pra gente. Então a gente tem aqui outubro de 2020. Então vamos para outubro de 2020. E a gente vai olhar aqui. Vamos puxar esse cara aqui. E vamos olhar se esse cara fechou positivo. Então tá aqui. A gente vai pegar ele aqui e vamos rodar ele. Vamos ver o que que vai dar. Então, finalizando aqui, a gente vai olhar os dados ali que a gente coletou. Deixa eu ver aqui, outubro de 2020, positivo, ó, 1593. Então a gente tem aqui dezembro, o equivalente a dezembro, positivo. Então, quantos meses fecharam negativo por ano? Ou nesse ano aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. 50% dos meses fecharam negativos. Então, se cada mês desse fosse um ano, a gente teria aqui, para não ter que fazer 10 anos, porque é muito demorado, para uma aula, se cada mês desse fosse um ano, a gente teria 50% dos anos fechando positivo e 50% dos anos fechando negativo. Isso aqui, para mim, não ia passar. Então, na estratégia, não iria passar. Porque, galera, corre o risco de, em alguns momentos, a estratégia fechar negativa no ano também. Ah, como que eu me protejo da estratégia fechar negativa? Com portfólio. Porque aí, se uma estratégia fechar negativa no ano, dependendo da situação ali que você precise continuar insistindo nessa estratégia, as outras vão cobrir essa estratégia e você vai ficar positivo. Então, assim, tem fundos aí que fecham negativo o ano, tem banco que fecha negativo o ano. Então, isso é uma coisa normal de se acontecer. Lógico, se você levar o trade aqui ao extremo, que nem a gente está levando, e, lógico, outro ponto, os bancos vão fechar com maior frequência ano negativo, porque os caras têm bilhões, então os caras não podem fazer trade como a gente tem a liberdade de fazer, de entrar e sair das posições a hora que a gente quiser. Então um banco ele não pode desmontar uma posição do nada, porque são bilhões, na média milhões a bilhões de reais que os caras envolvem nas operações deles, né? Então tem que ter esse cuidado. Então aqui não passaria no meu WFW. E mesmo que fosse um teste anual aqui, ó, eu precisaria de 70% dos meses fechando positivos. Não passaria no meu WFW. Então é muito importante fazer esse teste. Por quê? Quantas vezes vocês já pegaram uma estratégia que estava voando, você viu ali o cara operando, ela estava voando, na sua vez deu ruim. E aí deu 2, 3 meses ruim e você se ferrou. Então assim, é aqui onde a gente vai tentar. Beleza, não passou no WFW, mas é uma estratégia que veio bem no WFA. Então aqui vamos ver se vale a pena fazer alguma gestão de risco, se talvez colocar um pouco mais de capital para sobreviver nessa estratégia, mas o veredito final é simples. 10 anos, ela precisa fechar 75% dos trimestres positivos e 75% dos anos positivos. Como 75 é número ímpar e não existe 7 anos e meio, até existe, mas ela precisa fechar pelo menos 7 anos positivos e 75% dos anos ou dos trimestres positivos, senão não passa. E aí vocês vão perguntar, vocês ainda podem estar com a pulguinha atrás da orelha falando assim, Vitor, isso aí, cara, aí tu tá viajando demais, mano. Aí tu viajou aí total no trade, hein, mano. Tu já tá ficando maluco com esse negócio de trade. Esse dado aí não dá para levar em consideração.
Mas, galera, vamos se lembrar o seguinte, o pregão de hoje, o mês passado, do mesmo jeito que ocorreu, não vai acontecer de novo. Então, assim, a chance de repetir de novo é mínima. O movimento é exatamente como ele ocorreu. Então, assim, de certa forma, quando você vai fazer testes envolvendo dados do passado, você está gerando dados especulativos, né, de comportamento da sua estratégia. Então, o estudo quantitativo, ele não busca prever o futuro. A ideia de se criar estratégias e fazer backtests, estudar e desenvolver estratégias, a gente entra achando que a gente vai tentar prever o futuro. Mas o nosso objetivo aqui não é prever o futuro, é criar uma estratégia que dentro dos milhares de ciclos do mercado, ela seja robusta o suficiente. Eu vou até usar uma palavra que eu acho mais adequada para isso, que é o que o Van Tarp usa, né? E a maioria dos traders americanos usam, né? Criar um trade system, que é um sistema de estratégia, que aí já envolve a estratégia, a gestão de risco, o psicológico. O nosso objetivo é criar uma estratégia que, após passar por diversos dados de ciclos diferentes, ela se torne robusta e consiga gerar lucros para a gente a longo prazo. Porque o amanhã é imprevisível. Mas se eu testar a minha estratégia em vários cenários imprevisíveis e ela for robusta o suficiente, eu vou estar preparado para passar pelo amanhã e ganhar dinheiro com isso aqui. Basicamente é isso. É mais ou menos a mesma lógica de você sentar numa mesa e jogar um campeonato de pôquer. As mãos, as rodadas, elas nunca mais vão se repetir. Se você jogar 10 torneios, a sequência de mãos, como aconteceu exatamente no último torneio, não vai se repetir. Mas você pode, em cima da quantidade de dados que a gente tem, você pode prever em cima das estatísticas. Porque tem regras do jogo de pôquer que elas te beneficiam, que se você sair naquela situação, tiver uma situacional desse, você tem uma probabilidade maior de ganhar do que o seu adversário. Que é, por exemplo, qual que é a carta mais forte do poker? É o Ás. Um par de Ás na mão, você tem uma chance alta de fazer uma trinca de Ás. Você tem para quem não entende, eu estou falando as mãos mais fortes, né? Você tem uma chance de fazer um Royal Flush, um Straight Flush. Então, assim, você tem um full house com um par de Ás, e se um competidor teu empatar, como a sua carta é a mais alta, é o Ás, a sua carta tem um poder maior na hora do desempate. Então, dentro de um baralho de 52 cartas, tem a mesma probabilidade de sair 3 Ás na mesa do que 3-2 na mesa. Só que o Ás, como ela é a carta mais forte, ele tem estatisticamente uma chance maior de vitória. E aí você vai apostar tudo no Ás só porque ele tem uma chance maior? Não. O que é que você vai fazer? Você vai ser mais agressivo, mas sem se expor de maneira louca ao risco. A mesma coisa é o trade, cara. Se você tem uma boa estratégia, você tem ali uma boa fundamentação, os cenários eles não vão se repetir. Mas se você tem uma estratégia muito boa, te permite você ser mais agressivo. Se você tiver um portfólio de muitas estratégias muito boas, te permite você assumir mais risco do que um cara que está operando com estratégia só. E aí você precisa desse conjunto de validações que eu estou ensinando para vocês terem a plena condição de gerar estratégias vencedoras. E sem isso aqui, você não tem como saber se uma estratégia é vencedora. Até hoje, na vida de vocês operaram seguindo as pessoas erradas no Instagram e no YouTube. Vocês operaram seguindo, cara, picareta. Não tem outra palavra para os caras. Picareta. Os caras criaram na cabeça de vocês que ganhar 11.000% é uma coisa normal. Você pegar R$ 1.000 e fazer 11.000% é uma coisa normal. Quando, na verdade, eu já provei para vocês que é extremamente fora da curva, que só teve uma pessoa no mundo que conseguiu fazer isso no campeonato de trade. Em um ano. Teve caras que tiveram rentabilidades maiores do que o Larry Williams numa escala de tempo maior? Teve. Aconteceu, caras. Tem um livro chamado Market of Wizards, recomendo a leitura, tem em português, que lá tem caras que fizeram resultados estratosféricos, muito fora da curva. São os maiores de todos os tempos, esses caras aí. Michael Cover, Richard Dennis, Ed Secoita, Van Tarp, esses são alguns dos nomes que estão lá, né? E esses caras tiveram resultados extremamente fora da curva. Só que assim, teve ano que esses caras fechou negativo, tem ano que o cara fez, que o cara tinha 1 milhão na conta e terminou com 1.100.000. Só que quando jogou na escala de tempo a longo prazo, esses caras fizeram mais de 11.000%, o equivalente ao Larry Williams. Só que assim, o Larry Williams teve um resultado extremamente fora da curva. E é vendido hoje pelos vendedores de curso que isso é normal. Quando não é, cara. Quando não é.
Não é normal. Então, assim, os caras só ensinam porcaria pra vocês. Vocês só aprenderam coisa inútil, gastaram 2, 3 anos. É o que eu falo pro pessoal. Pô, velho, tá estudando há 2, 3 anos. Me desculpa, mas tu jogou 2, 3 anos fora de estudo. Você só estudou coisa errada. Você só aprendeu coisa errada. Aí eu não tô falando de vocês em específico. Talvez alguém que esteja me ouvindo aqui esteja falando assim, cara, o que o cara tá falando é verdade. Eu passei por isso. Mas o mercado, de forma geral, passa e passou por isso. Pessoas passaram por isso e desistiram do mercado. Pessoas estão passando por isso agora. E essas pessoas, infelizmente, estão fadadas a perder a economia delas. Porra, e eu fico triste com isso, porque eu sei que essa galera trabalhou duro, acordou cedo, correu atrás e, infelizmente, se ferrou. Inclusive, ó, galera, e eu não tô fadado a não fracassar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa que me deixa muito triste, eu montei lá o projeto das mesas com o pessoal na Flood, que era uma empresa que eu confiava muito, e a empresa quebrou, teve uma galera que se ferrou. Então, assim, tipo, a galera acabou se ferrando, mas eu falei do risco, obviamente, para as pessoas, mas como eu falei ali, indiquei pra galera, é uma coisa que a galera se ferrou, mas é uma coisa que não estava no meu controle. Mas é o que eu digo para vocês, você tem que compreender o seu risco, aceitar ele, passar por ele e assim tentar se aperfeiçoar o máximo possível. Tente encontrar o máximo de conhecimento possível. Eu tento entregar o máximo de conhecimento possível para as pessoas que querem ser impactadas por esse conhecimento. E minha dica é, estudem, galera, estudem. Esses testes aqui, eles não são aleatórios. Isso aqui é muito provavelmente cenários que poderiam acontecer na vida real após você começar a operar na conta real. Então você tem que compreender a dinâmica da sua estratégia, se ela sobreviveria a um ano desse aqui, ó. Se ela não sobrevive, descarta, vai atrás de outro. Aí, aqui eu ignorei aqui a questão do lucro, mas uma estratégia que ela fecha mais tempo negativo do que positivo, a não ser que ela tenha um 4, 5 para 1, não vale a pena operar ela. E que os prejuízos têm que ser muito pequenininhos, que é uma coisa que não se encaixa no day trade. Isso aqui no swing trade se encaixa perfeitamente. É totalmente possível você perder 6 meses no swing trade e 6 meses você ganhar e você sair extremamente positivo. Porque o swing trade tem espaço para você buscar um 4 para 1, um 6 para 1. Só que no day trade esse espaço não existe. A distribuição de movimentos do mercado não dá espaço para isso. Ah, mas eu conheço um fulano de tal que faz isso. Galera, se trouxer, pede pro cara trazer aqui, a gente fazer o backtest pra gente ver. Ou o cara trazer o relatório de 90 dias para ele provar na conta real que dá certo. Arriscar perder um para ganhar 5 e ganhar a longo prazo. E mesmo que se consiga uma estratégia dessa, tem um problema grave que é o seguinte: um problema gravíssimo que é que a maioria das pessoas não vai ter perfil para aceitar esse tipo de situação. Então, a estratégia pode até funcionar, mas o cara não vai ter perfil emocional para seguir isso. Que é outra coisa que o Vantarp ensina nesse livro aí que eu deixei o PDF aí no chat para vocês. Então, até aqui tem dúvidas? Eu já desisti 2 vezes por causa disso. Um bando de 7-1 aí vendendo curso. Exatamente, Wallace. Exatamente. É que, cara, se vocês forem conversar. Eu tava conversando com o Luiz Guilherme, eu acho que ele não conseguiu participar hoje, que ele tava de viagem ou tava no trânsito. Mas eu tava conversando com ele, cara. Às vezes vocês vão se espantar que 90% do mercado não tem esse conhecimento que vocês estão aprendendo aqui, gente. Tem CNPI hoje. Tem CNPI hoje no mercado, o cara que é certificado como analista, que tá lá dando call, talvez numa corretora, no banco, que o cara não tem esse conhecimento. Se você faça um teste, procure um analista aí, qualquer analista do mercado, e chega pro cara e fala assim, cara, eu tô te acompanhando lá nas tuas lives, me fala, eu fiquei bem curioso, me fala qual que é o WFA da tua estratégia. Qual que é a expectativa matemática da tua estratégia? Pra vocês verem o que é que o cara vai responder pra vocês. Façam um teste. Vão lá e falem. Pegam 5 caras aí que vocês acham que é foda no mercado e mandam uma mensagem pro cara e vê o que é que o cara vai te responder. Pergunta pra ele o que é o WFA e qual que é a expectativa matemática da estratégia dele e qual que é a porcentagem de sucesso do WFW da estratégia dele. Os caras não sabem nem o que é isso, galera. Se brincar, os caras não sabem o que é um teste de otimização. Não sabem nem o que é um parâmetro. Então, assim, vocês furaram a bolha do mercado e vocês estão com conhecimento aqui que o cara que está no banco tem. O cara que está no banco, sim, ele precisa aprender isso, senão ele não entra. É simples. Então, a dica que eu dou para vocês é isso. Aprendam. A gente pegou aí o conceito do WFW. Agora a gente tem praticamente
os principais parâmetros aqui da construção da estratégia, de uma estratégia. Essa é a base, essa vai ser a base. Construção da ideia da estrutura da estratégia, depois etapas de otimização, que é dos parâmetros, depois fazer o cálculo para ver a média de Drawdown da estratégia para saber se ela se encaixa dentro de uma realidade nossa, qual que é a média de Drawdown, multiplicar por 2,25, ver quando é que aumenta a mão, quando que diminui. Segundo passo seria avaliar o Z-Score mais o WFA e depois partir para um WFW. E aí, depois de concluir o WFW, a gente vai depois aplicar o quê? Olhar qual que é o índice Sharp médio da estratégia, que aí são dados que a gente precisa ter uma estratégia com 100% de certeza que a gente vai operar na conta real para a gente olhar. Que seria fator lucro, fator recuperação, são dados que a gente vai precisar avaliar, retorno de payoff, a gente vai ter que olhar índice Sharp, expectativa matemática, múltiplo R, curva de Drawdown de Kelly, K-Ratio 93 e 96, entre outros parâmetros que a gente avalia esses caras depois que a estratégia está pronta, que a gente sabe que ela funciona, que são parâmetros de gestão de risco e que vocês vão aprender agora, mas a gente vai fazer o seguinte, a partir de agora a gente vai começar a construir estratégias e a gente vai aplicando com o tempo o restante. Opa, Theo, pode falar, meu amigo. Vitor, você vai fazer uma aula explicando todos esses termos para a gente? Exatamente, vai ter uma aula explicando todos esses termos. Z-Score eu já ensinei, hein, gente? Ó, Z-Score, expectativa matemática, WFA, deixa eu ver outro cara aqui que eu ensinei, WFW, esses aqui eu já ensinei, hein? Já tem aula desses caras aí. Otimização de parâmetros também, a gente já passou por isso, já fez as otimizações. Estrutura de estratégia eu já expliquei. Agora tá faltando a gente explicar fator lucro, tá faltando o índice de Kelly, esses novos aí que eu falei que vocês não estão familiarizados, e o que eu mostrei ali que aparece as informações no MetaTrader, esses aí eu vou ensinar mais para frente. Aí para não ficar só em questões... que isso aí não é teoria, hein, gente, isso aí é prática, hein? Isso aqui são coisas práticas, são conceitos que você aplica na prática, que é isso aí. Mas para não ficar só nesses conceitos que ficam na prática, sem construir estratégia, que eu sei que a galera tá naquele tesão de fazer estratégia, a gente vai construir algumas estratégias e aí com o tempo, se a gente for, vamos imaginar, próxima aula eu quero ver se eu pego o high-low ali pra gente testar. Vamos imaginar que a gente vai lá no high-low e não encontra nada que funcione. Aí não vai nem olhar o fator lucro, né? Aí a gente faz umas quatro aulas de estratégias. Nada funcionou, nada chegou na etapa final. Aí eu pauso e falo sobre múltiplo R e falo sobre, sei lá, K-Ratio. Aí compreendeu o conceito de K-Ratio, a gente faz mais umas 2 ou 3 aulas de estratégia e a gente vai ciclando para não ficar chato também só nessa questão de prática, mais prática de gestão de risco, né? E aí vocês também irem evoluindo aí em conjunto com a gente. Me Conseguiram diga outra entender? coisa. Pode falar. Esse teste aí, WFW, que você gastou aí uns 10 a 15 minutos para fazer na mão, você não tem como otimizar isso aí, não? Para fazer automático? Vamos lá. Um, Eu quis um ensinar. programa, um programa que veja os dados do passado, escolha meses aleatórios que Embaralhe e aconteceram, roda, né? embaralhe. Isso. Vamos lá. Eu fiz a aula manual para vocês poderem entender o conceito. E aí, como eu falei, ó, recomendo que vocês, no início, eu vou entregar uma forma de automatizar isso. Eu vou passar para vocês que eu recomendo no início que vocês façam manual também para poder pegar a visão ali dos meses. Porque quando pega num programa, ele já te entrega pronto e te entrega a informação resumida. Mas eu vou pegar uma planilha de Excel que eu construí para dar uma automatizada nisso. Você só vai pegar, na próxima aula eu vou ensinar a extrair os dados do MetaTrader, jogar no Excel, quando você jogar ele vai embaralhar e vai te entregar 10 anos para frente com todas as métricas. Aí eu vou até pegar, essa planilha foi, ó, pra vocês terem ideia da evolução que tá a outra turma. Essa planilha foi até um aluno meu lá da outra turma que ele se propôs a fazer, que eu ia fazer eu ia ver se eu fazia um programinha em Python, mas ele falou, não, mano, faz a planilha, porque aí a galera vai ter uma noção melhor ali na planilha, melhor do que um programa, deixa para entregar o programa depois. Aí vou desenvolver um programa em Python mais para frente, para fazer isso automatizado, que vai ser exclusivo dos meus alunos aqui, e a ideia é essa, vocês, mais para frente, quando vocês estiverem profissional, pra vocês não perder tempo, né, gente, fazendo, porque depois que tá profissional, você já sabe, né, como é que funciona, aí não precisa fazer tanto teste assim, manual ou semi-automático, que seria a questão da planilha, que a planilha é praticamente 100% automatizada. É só pegar o arquivo, jogar dentro do Excel e ele já te entrega.
No programa, ele faz... É que eu tô querendo pegar um programa do que eu faço hoje na minha inteligência artificial, que ela cria sem usar dados do passado, né? Ela cria de dados que ela mesmo gera do banco de dados dela no aleatório. Aí eu quero ver se eu transformo isso em um programa com front-end, mas isso aí dá bem mais trabalho de fazer. É, cara, eu acho que uns 6 meses desenvolvendo eu consigo entregar isso aí pra galera. Mais alguém tem dúvida, gente? Aí eu vou fazer algumas considerações finais nessa aula. Mais alguém tem dúvida? Show de bola, zero dúvidas? Então é isso aí. Etapa de aula concluída. Agora algumas considerações finais. Galera, estudem. Deem um foco aí se vocês realmente querem se tornar traders. Porque assim, não tenham medo de perguntar. Às vezes eu demoro um pouquinho de responder ali no WhatsApp. Mas isso, inclusive isso vai dar uma melhorada a partir de agora. E não tenham dúvidas, perguntem, falem no grupo. Às vezes eu falo para falar no grupo, porque alguém sabe, vai lá e ajuda. A ideia é construir uma equipe, um time ali, uma comunidade. Mas podem me perguntar, nas aulas também, cara, se você quiser fazer 10 perguntas na aula, falar, não, mano, mas o Vitor falou que a aula tem que ser 1 hora. Cara, se precisar ficar 2 horas tirando dúvida, tamo aí. Eu quero que vocês aprendam, por quê? Eu tenho um interesse também por trás, que é o que? Eu vendi a mentoria barata. Vocês sabem que o valor que vocês pagaram foi praticamente de graça pelo conhecimento que eu tô passando. Mas aconteceu do seguinte, eu tô com duas corretoras, banco, na verdade os caras são banco, hoje os caras são banco, que são os 2 maiores players do país de mercado financeiro. Eu não vou falar o nome dos caras, mas você deve imaginar quem que é, né? Porque eu não posso falar ainda o nome dos caras. Que os caras estão vindo buscar com a gente a questão do braço agora de copy. Os caras acreditam que a formação de mercado agora, o próximo boom do mercado financeiro vai ser em relação a copy trades, robôs de copy trade. E aí, como a gente está bem posicionado, a gente é um dos únicos que tem relatório de quase 1 ano ali das estratégias rodando para o varejo, aí já estamos falando de varejo, que a gente tem uma estrutura pronta, talvez a nossa estrutura hoje seja a melhor do Brasil, modéstia à parte falando, em termos de concorrência que a gente tem hoje aí, que seria com o TIC, com a própria Nelógica, a gente está melhor posicionado nisso, a gente tem uma melhor execução, e basicamente esses caras, eles me chamaram para uma parceria, surgiu aí esse network. A gente tá negociando com os dois. Ainda não foi fechado porque é o seguinte, um dos caras já botou a proposta na mesa. Então assim, para vocês terem ideia, a gente vai ser homologado pelos caras. O que é homologação? A casa de análise da gente vai ter acesso a gente praticamente vai virar um braço dos caras e a gente vai ter acesso, a gente meio que vai ser patrocinado, vai ser um evento, ele vai ser meio que uma parceria em meio de fusão com os caras, em que a gente vai ter acesso a toda a base de clientes dos caras, acesso ao Ruby, toda a parte, o Ruby é toda a parte de roteamento de ordens da corretora, tudo que dá para pegar de acesso de informação dentro da corretora tá dentro do Ruby. Então, assim, só quem tá homologado, quem é realmente para você conseguir isso aí, você tem que estar dentro do negócio e você tem que estar todo regulamentado. Enfim, você tem um poder dentro da corretora, né? E no tratamento de ordens que são enviadas para B3. Os caras vão abrir acesso para a gente em todo o Ruby. A gente vai ser oferecido, o produto da gente vai ser oferecido para todos os clientes deles. Vai ter escritório trabalhando na linha de frente para distribuir a gente. Cara, é um negócio bem grande, hein? É bem grande. A proposta desses caras já está na mesa. Eu não vou falar, até tem uma outra empresa que é desses caras, que é bem grande, que vai integrar com a gente. Tá na mesa, é só falar que eu quero começar hoje que começa. E os caras vão cuidar. Aí é onde entra a questão que eu vou ter tempo, que é o seguinte. Hoje aqui tem de suporte, tem 5 pessoas no meu time de suporte, que o Rodrigo, que é o cara do suporte que atendeu alguns de vocês, ele cuida dessa galera. Desenvolvimento de estratégia aqui na empresa, tem eu e mais 3 pessoas só. E a gente tem 2 CNPs contratados e tem a parte do administrativo, que é um sócio meu que cuida. Então, assim, a empresa é enxuta. Só que, assim, para essa quantidade de pessoas, os caras têm 70 mil na base. Tanto que os caras falaram, cara, a gente vai fazer uma campanha interna com a nossa base aqui, porque a gente não vale a pena nem fazer campanha na internet para pegar a base, porque eu não sei se vocês vão dar conta de atender essa galera que a gente já tem. Então, assim, como eu já falei para vocês várias vezes, não tem como pegar uma estratégia e socar 2.000 pessoas operando elas. Então, não tem como. E aí, basicamente, o que acontece? A minha IA, ela processa bastante dados, mas ela não faz milagre.
e ela não tem capacidade de criar estruturas. Ela precisa que a gente crie as estruturas, traga alguma coisa e refina nela. Joga lá que ela refina tudo. Ela faz os testes lá e infinitos, né? Então, basicamente, ela automatiza 80% do processo, mas 20% do processo ainda tem que ser envolvendo humanos. E, sei lá, nos próximos, talvez em 20 anos, ainda não consiga fazer isso. Porque esse é um processo criativo. Criar uma estrutura de estratégia é um processo criativo que as inteligências artificiais ainda estão longe de conseguir. Como que eu posso falar isso? De conseguir ter a criatividade humana. Tem muita coisa sensacionalista na internet, galera, falando que as inteligências artificiais vai superar os humanos em 2, 3 anos, mas não vai. Tá bem longe disso. Já superou os humanos em trabalhos que envolvem lógica. A inteligência artificial para criar lógica, coisas de lógica, é muito grande. Mas o chat GPT, por exemplo, conversa com vocês ali, é uma coisa que envolve um processo de escala matemática imenso. Mas ele não tem a criatividade lógica. Entendeu? Mas se eu for lá e pedir pro chat GPT criar um negócio de marketing digital, ele cria. Mas é baseado em milhões de dados que foram colocados ali dentro, humanos. Mas criar um negócio totalmente autoral dele, ele não vai criar. Então, assim, basicamente está longe disso acontecer, e ainda mais para o mercado financeiro. Então a gente vai precisar de pessoas para ajudar a desenvolver um time maior, para a gente desenvolver mais estratégias para a gente poder absorver toda a demanda que esses caras querem trazer para a gente. E aí eu vou estar contratando gente. E é como eu expliquei até pro Luiz Guilherme, uma conversa que eu tive no privado com ele, que é o quê? Não, Vitão, mas você não tem dinheiro, por que você não contrata logo um monte de cara? Galera, é o que eu acabei de falar. Quantos CNPIs estão no mercado aí que são referências de análise que não sabem nem 1% do conhecimento que vocês aprenderam até agora? Não tem profissional no mercado. É simples. Ele tem que se treinar, tem que pegar os caras e treinar. E aí, basicamente, é esse processo que eu estou fazendo com vocês aqui na MBA e na outra turma. Então, assim, a outra empresa tá para lançar uma proposta tão grande quanto essa. Na outra, talvez seja até uma coisa melhor. Tô esperando, eles vão me entregar uma proposta de contrato semana que vem. Então, assim, nos próximos 15 dias eu vou fechar com os caras. Independente de ser um ou outro, toda a questão de suporte, de venda, de tudo vai ficar na mão dos caras. Então, é o que eu até comentei com vocês. Eu falei dessa MBA que eu tô fazendo com vocês aqui para o time de uma dos bancos. Os caras falaram que a partir de agora esse MBA vai ser 30 mil reais. Então, assim, e aí, tipo, como eu tô vendendo o direito dos caras cuidarem de toda a questão estrutural de vendas, de criar produtos, de marketing, de tudo, eu tô entregando na mão dos caras, os caras que vão definir preço. Então, por isso que eu falei do robô do copy hoje, do swing trade. Falei, galera, de fato é a última venda que eu tô fazendo aqui como Nexus pura. Porque vai entrar um outro play na jogada e os caras vão cuidar disso tudo. Os caras querem que a minha cabeça fique agora pensante só em criar estratégia, desenvolvimento de tecnologia para eles e levar a estrutura para eles. Inclusive, as duas estão oferecendo eu tirar do banco que eu tenho hoje. Eu tenho uma empresa aqui que a gente desenvolve inteligência artificial e algoritmo para o mercado financeiro. A gente atende fundo de investimento, a gente atende banco, a gente atende outras. Atende instituição lá fora também, muito trade lá de fora, pessoa física, a gente atende também desenvolvimento. E aí, tipo, os caras querem que eu tire a estrutura que eu tenho de um banco hoje, que eu tenho com o banco do varejo, que os caras não oferecem nada de trade convencional. Lá roda um HFT na tesouraria dos caras, para levar para essa galera que tá querendo contratar a gente. Então, assim, vai entrar. Eu joguei a casa de análise junta no bolo, e aí a gente vai precisar de gente. Então, assim, é um negócio que é enorme. E aí a gente vai até divulgar na próxima semana, como eu falei, daqui a 15 dias. E até setembro a gente vai precisar organizar a casa, vamos criar uma estrutura aqui que a gente vai bolar e a gente vai contratar pessoas. Então, é a oportunidade de vocês, né? O salário vai ser inicialmente, sei lá, a gente tá pensando em 5 a 8 mil reais de início para começar e depois a gente vê. Então, assim, é um salário bom, né? Não sei quanto que cada um recebe aqui, que é um dado pessoal, mas 5, 8 mil reais para se trabalhar aí com a gente. De início, a gente consegue liberar um remoto, dá um prazo de 5 meses aí para vocês se organizarem e depois vocês vêm para São Paulo, né? Quem já é de São Paulo tem uma vantagem, né? Capital, detalhe. Então, assim, que a ideia é trabalhar em escritório. Eu não acredito. Assim, eu acredito em home office, em trabalho pela internet, mas. Putz. Opa, caiu aqui, galera. Eu acredito em trabalho remoto, mas
presencialmente no escritório faz toda a diferença, né, gente? E tem um detalhe, é o que eu falei, não dá pra, a gente não vai contratar, sei lá, dentro das duas turmas, a gente tá falando aí de, sei lá, duas turmas de MBA, eu acho que deve ter hoje lá uns 40 alunos. Não dá pra contratar todo mundo, né? De início não, né? Mas a gente vai contratar uma galera aí. E aí é uma oportunidade muito boa para vocês, hein? Luciano, depois você tem como copiar e mandar a dúvida no chat por escrito de novo? Os critérios da contratação, Anderson, vai ser o desempenho de vocês nas provas, e por isso que eu falei, galera, as provas vai ser importante. O desempenho de vocês nas provas, e a gente vai avaliar a evolução de vocês aqui nas aulas e a construção de estratégias. Então a galera que estudar, que se mostrar que está compreendendo bastante, eu ainda não elaborei um critério de contratação, mas muito provavelmente vai ser o seguinte: desempenho na nota das provas. Segundo ponto, uma prova oral, onde a gente vai bater um papo tete a tete. Então a gente vai falar tete a tete aqui, eu vou fazer algumas perguntas, trocar ideia. É, e, e aí vai ter essa prova aí também. E desenvolvimento de estratégia, né? Então, como a gente está ensinando a criar estratégias, quem trouxer uma estratégia que funciona aí pra gente, já validada, com os conceitos que a gente está ensinando, vai estar um passo à frente de ser contratado, né? Então a ideia é fazer isso. Daniel, a primeira prova eu vou conseguir entregar esse final de semana, cara. Eu não consegui corrigir prova essa semana, porque essa semana praticamente estava tendo reunião direto, os caras estavam marcando jantar aqui em São Paulo, a gente tinha que ir. Aí, tanto que hoje eu tava tão perdido que tinha uma reunião 4 horas lá com os caras, eu quase perdi a reunião que eu esqueci. Mas a gente tá desenvolvendo isso aí. E semana que vem já vai estar mais normalizado, porque assim, com uma das instituições a gente já tratou tudo que tinha para tratar. Eu só estou testando um ambiente de ordens lá, porque a gente teria que, para fechar com eles, a gente teria que trocar um pouco da estrutura hoje de roteamento de ordens aqui do servidor para atender uma demanda deles. Mas eu vou estar testando na semana que vem e aí eu, batendo o martelo, eu já começaria com eles. Mas eu estou mais interessado na proposta da outra. E aí eu estou esperando, eles me pediram até sexta-feira para me entregar, porque o CEO dos caras tá fora do Brasil, eles vão chegar aqui. Ele quer chegar aqui e trocar uma ideia com a gente. Então, basicamente é isso. Inclusive, galera, os caras sabem que, por exemplo, o resultado do índice ali tá batendo todo mundo, né? Não tem um cara hoje no COP, no mercado brasileiro, que tá batendo o resultado do índice, mesmo com o Draudo. Tem esse pequeno detalhe. Mesmo com o Draudo que teve agora, a gente ainda assim é os melhores do mercado brasileiro. E assim, não é, eu não tô contando vantagem assim, falando, porque eu sou melhor. É que, na verdade, os concorrentes são incompetentes, que os caras não têm resultado. Essa que é a diferença. Eu queria que tivesse um cara muito bom para bater de frente. Porque isso aí é o que me move. Eu até falei para um dos caras, eu falei, galera, eu não tô fazendo isso mais pelo dinheiro, já deixou de ser pelo dinheiro faz tempo. Inclusive, eu tô arrumando trabalho para minha cabeça, fechando parceria com vocês, né? Que eu vou ter que trabalhar mais. Mas eu tô fazendo só pela questão do negócio, da emoção do negócio, assim, de impacta a vida de um monte de gente, obviamente, mas eu não posso mentir também que tem a questão minha pessoal da disputa, né? O que me move é o jogo de falar assim, quem que é o melhor nesse jogo aqui? É basicamente isso, né? E aí eu curto muito esse negócio, é uma coisa que eu gosto, eu sou bastante competitivo, e aí é por isso, galera. Não é nem pra. Não tem uma questão de ego, falar assim, o cara é melhor, não. É só pelo negócio mesmo, porque quando eu cheguei à conclusão, olhando os rankings ali dos robôs, que a gente tava com um robô muito bom, eu, por incrível que pareça, eu não fiquei feliz, que era meu objetivo de vida nos últimos tempos, né? Era chegar no ranking 1. Pra quem tava acompanhando a sala ao vivo, viu que eu ficava mordido quando os R2 lá passava a gente. E o cara passava a gente, mas era só no desempenho bruto, né? Porque no líquido, quando descontava as taxas, ele não passava. Só que eu tava tentando competir tanto com alguém que eu desconsiderava as taxas e tava indo só pelo bruto com o cara, né? E aí, quando ele me passava, eu ficava, poxa, velho, tem que achar um jeito melhor aqui da estratégia performar melhor. E isso é o que me move, né, galera? Então, você tem que se aproveitar dos mindsets que te movem, né? Basicamente é isso. Mas, enfim, a aula é essa. Resultado da prova sai agora esse final de semana, junto com o gabarito. A aula que está atrasada. Deixa eu ver aqui, já jogou a aula de Z-Score, eu assisti, mas tenho que relembrar. Vou jogar esse final de semana, Wallace. Provavelmente amanhã cedo tá liberado as duas aulas. Então assim, galera, vamos correr atrás, vamos trabalhar aí.
De repente a gente pode até abrir um braço lá para fora, que eu tenho certeza que para essa demanda de pessoas que vai vir aí para comprar os produtos da gente, a gente vai conseguir essa demanda, vai conseguir levar para fora isso aí. E, cara, agora com o suporte do institucional é outro nível, né? Com o suporte do institucional agora, a gente vai conseguir impactar o máximo de pessoas. Porque assim, galera, por que eu nunca me tornei o maior do Brasil em termos de fama, de seguidores? Não foi por falta de dinheiro para investir, é porque eu não tenho tempo de cuidar de tudo ao mesmo tempo. E a empresa aqui é enxuta porque eu não tenho tempo de treinar as pessoas, né? Eu não consigo treinar as pessoas porque eu tenho um negócio que me rende muito mais dinheiro do que o curso, a casa de análise. Eu vou falar para vocês que hoje, hoje tá, hoje eu não sei, hein? Mas que até um tempo atrás rendia mais do que o trade, que era o quê? Pegar o meu conhecimento em trade e desenvolver soluções de HFT para os bancos, né? Os caras fazem contratos milionários, né? Que para ganhar no trade demora, né? Então, assim, basicamente é um negócio que eu ganho muita grana desenvolvendo isso. Tanto que teve um colega que me perguntou no YouTube ou no Instagram, cara, eu tô com uma estratégia aqui, ele não é do MBA, para deixar claro. Quem for do MBA, eu vou ajudando, tanto que o Anderson eu tô ajudando em uma. Ele me perguntou, cara, quanto que é para mim pegar uma estratégia aí e te passar para você criar o robô dela e me passar uma otimização, a tua visão sobre a estratégia. Que foi assim que meu negócio começou. Eu virei programador de MetaTrader, fui lá lá no MetaTrader tem um freelancer lá, que os caras, os brasileiros e os gringos vão lá encomendar robô. E aí eu compreendi uma dor, um diferencial que ninguém tinha. Que era o quê? Nessa época já estava bem com trade, galera. Mas eu resolvi criar esse lance de programação. Até para fazer network. E aí, basicamente, era pensando nisso que eu tô treinando vocês. Eu falei, cara, se eu começar a programar pra galera, vai vir um monte de gente me entregar estratégia para me fazer. Eu vou ter acesso a um monte de estratégia. Então, se vier 10 mil estratégias, eu vou achar uma boa. E aí eu boto aqui para operar meu dinheiro. Então, eu já tinha dinheiro, mas eu resolvi fazer isso por esse motivo. E conhecer pessoas que sabiam operar. E aí, nesse meio tempo, eu descobri uma coisa que era o seguinte: os programadores é só programador, os caras não é trader. E aí, os caras cobram lá US$ 100 para fazer um robô simples, que é em dólar que paga, e os caras só te entregam um robô. Você que se vire lá para testar o seu robô. Não é testar para saber se o robô funciona, é testar a sua estratégia. Ou muitas vezes o cara é muito convicto que a estratégia dele funciona, ele joga no automatizado e ele se ferra, né? Aí eu pensei assim, cara, se um robô custa US$ 100, eu vou começar a cobrar 250, mas eu já entrego com tudo. Automatizado, o arquivo do robô, mais os testes, tudo completo e passa a visão pro cara. E aí, quando eu fiz isso, começou a ficar muito concorrido a quantidade de pedido que vinha para mim. E eu ganhava em dólar. Daqui a pouco eu contratei um programador, 2, 3, hoje eu tô com 15. Tem 15 caras trabalhando pra gente. Antes era só pessoa física, daqui a pouco comecei a atender uns caras que tinham conexão com o banco, aí foi virando banco, fundo, lá fora também a mesma coisa. Aí eu percebi que atender os caras de lá de fora rendia mais dinheiro do que o brasileiro, que assim, um brasileiro quer pagar 30, US$ 100 no máximo para fazer um robô e o cara paga chorando. Porque os caras brasileiros ganham em real, né? Um gringo paga US$ 500 mil para fazer um robô simples e US$ 1.000 é o equivalente a R$ 1.000 pra gente aqui, né? Pro brasileiro não, US$ 1.000 é R$ 6.000, né? Para um gringo é 5K. Então assim, imagina esse, lá você pegar 10 projetos por dia. São US$ 10.000 de faturamento por dia. Vezes 31 dias, que não para, são US$ 310.000 por mês. Se o dólar tiver a R$ 5, é 1,5 milhão. Então, assim, 10 projetos por dia, se você tiver 5 programadores, você pagando, sei lá, um salário de 5K pros caras, você consegue fazer tranquilamente isso aqui. E lucrar, sei lá, 5K pros caras aqui, ó, você vai gastar 50 mil por mês. E o custo do negócio é só os programadores. Os caras trabalham de casa. Tem programador meu aqui que tá fora do Brasil, tem programador meu que está aí no Rio Grande do Sul, outros estão em Belo Horizonte, outros estão lá na Paraíba. Hoje a distribuição está nesses estados aqui, tem uns caras que estão fora do Brasil. Então, assim, a empresa hoje de programação da gente, praticamente a parte de criação e programação, funciona toda online. Ninguém vai no escritório. O que eu tenho de escritório hoje da empresa é parte comercial. Então, assim, e administrativa. Então, assim, se tornou um baita do negócio. E aí é o que eu falo pra vocês. Lembra que eu falei, galera, eu vou entregar um curso. Por que eu não entreguei o curso ainda de programação de MetaTrader? Pra vocês irem lá, eu vou ensinar onde é que vai, consegue programar e ganhar dinheiro em cima dos caras, dos gringos e dos brasileiros.
Porque primeiro eu quero que vocês aprendam isso aí. Entenderam? Aprender isso aqui que eu estou ensinando. Ah, Vitão, mas você pode fabricar um concorrente seu? Posso, não tem problema. Vocês podem ir lá fazer a mesma coisa que eu fiz. Até porque hoje eu não estou nem atendendo brasileiro e nem muita, não atendo quase mais nenhuma pessoa física, mesmo lá fora na gringa. Porque hoje eu estou mais focado com as empresas grandes, né? Então, basicamente, vocês vão estar nadando de braçada nesse mercado aí, caso vocês não queiram trabalhar comigo. Cara, tem uma infinidade de coisas. Só que assim, não dá para aprender se você não ralar, se você não estudar, se não quebrar a cabeça. E tem coisa que não tem como ensinar, tem que fazer igual o pessoal ali, o Anderson, que já estava olhando a biblioteca do MetaTrader, já estava se esforçando ali para aprender a programar sozinho. Então, siga o exemplo do Anderson. Opa, Theo, pode falar, meu amigo. Vitor, eu não esqueci daquele robô que você mencionou que estava elaborando com estratégia de reentrada. Sim, sim. Robô, você vai disponibilizar ainda quando ficar pronto ou já vai ficar a encargo dessa grande empresa? Não, 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 vou disponibilizar. Galera, inclusive tem um detalhe que é o seguinte, eu deixei acertado com os caras que os robôs de day trade que eu tô para lançar, vai ser pra galera que já é meus clientes, vai ser nas minhas condições. Então, assim, tipo, quem tá plugado hoje pelo menos em um robô ali na minha base, vai ser nas minhas condições. Aí, quem não tá plugado em robô nenhum, aí vai os caras que vão ter que cuidar, porque eles vão fazer o comercial, o suporte, eles vão plugar lá. Então, tipo, eu abri mão de estar na linha de frente, de tomar essas decisões, quem vai tomar é eles, né? E aí, pra mim, fica até melhor. Como, como, Basicamente. como diria aqui na minha terra, você não é um pai, você é um prefeito. Obrigado, obrigado. É isso aí, cara. É ajudar a galera. Até porque vocês entenderam, né, gente? Não tem como crescer sozinho. Não tem como. É o que eu falei com um sócio meu e com um colega que tá virando sócio meu agora em um negócio. Que é o que? Eu falei pra ele, mano. Não tem como você ganhar o mundo sozinho, mano. Você precisa de pessoas pra te ajudar. Que a gente tava trocando ideia. A gente tá criando um negócio novo. E aí, tipo, eu ofereci 20% pra ele. Ele falou, não, pô, isso é muito, eu tava esperando. Eu tava pensando que você ia me oferecer 15 ou que você ia me oferecer 5 e eu queria 10. Aí eu ia pedir 15 pra você falar nem eu nem você morrer em 10. Eu falei, não, mano, eu vou te dar 20. Porque assim, eu quero que você trabalhe motivado. Eu quero que você dê seu sangue, eu quero que você dê seu melhor. Porque é melhor ter 80% de 100 milhões do que ter 80% de 100 mil reais. E você é uma parte fundamental para o meu negócio acontecer. A mesma coisa é o quê? Por que eu tiro um tempo para vir aqui para o MBA e treinar vocês? Primeiro, porque é uma coisa que eu sei que eu posso ajudar, impactar, mudar a vida de vocês. E é uma parte de deixar um pouco do meu legado e distribuir um pouco do meu conhecimento para as pessoas. É por isso. E também porque, cara, tem a questão também de eu falar, olha ali, eu formei uns caras ali que são fogo, hein? Os caras são bons, hein, mano. Esses caras aí os caras é diferenciado, igual o Richard Dennis fez. O Richard Dennis teve um livro falando dos alunos dele, cara. Os caras viraram os maiores traders da história. Aí o cara quer fazer, eu quero fazer isso também, né? Não os maiores da história, talvez se eu conseguir, ótimo. Mas pelo menos falar assim, ó, tem uns caras aqui no Brasil que os caras são diferenciados, que os caras aprenderam com o Vitor. E também porque também tem os negócios que vão surgir e eu vou precisar de pessoas capacitadas. Então, se eu não tirar um tempo, correr atrás e me propor a fazer isso, aí é melhor parar de trabalhar e botar meu dinheiro na renda fixa e se aposentar logo, né? E eu sou muito novo para isso. E quando eu passo assim, uns 15 dias sem fazer nada relacionado ao trabalho aqui, eu já fico maluco, né? Então, como eu já falei para vocês, eu sou viciado no meu trabalho e é correr atrás. Então, basicamente é isso. Alguém teria alguma dúvida aí, alguma coisa que queria perguntar? Se não, vou finalizando por hoje. A gente bateu esse papo aí, estourou um pouco do horário. Mas é isso aí, pessoal. Agora é estudar,